Uma das frases que mais me tocou essa semana foi em uma conversa que eu estava tendo com minha noiva e a gente estava falando sobre líderes e tal. E dentro dessa conversa eu trouxe uma reflexão sobre algo que parece até engraçado, parece até piada no início, mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre e vou trazer aqui para vocês. Eu falei para ela que é importante líderes morrerem como heróis, a não ser que eles queiram viver o suficiente para serem vilões. E aí, parece uma frase muito drástica, né, com um apelo muito forte para a evolução, que pede que eu construa sobre isso, né. Mas antes eu queria falar, como um bom nerd aqui, uma referência que eu tenho muito grande, e aí essa frase veio quando eu estava fazendo a reflexão em cima disso. Para quem acompanha aí os filmes de herói, né, o Tony Stark aí foi o bam né, aquele personagem que arrastou multidões, ele até o próprio, ator que interpreta fez, dá a ele crédito, dá ao personagem Tony Stark o crédito por voltar na carreira, né. Para quem não sabe, ele estava envolvido em várias polêmicas, e aí Tony Stark foi a ascensão dele, né, a volta, pelo menos a saída a saída efetiva do fundo do poço. E aí, na história dos filmes, né, Tony Stark, ele é o bilionário super, defensor da Terra, e que as pessoas veem nele o herói que a Terra precisa a princípio, porque é um humano, e aí, diferente dos outros, ele não tem poderes, né, Hulk aí, ele passa por uma transformação, o Capitão América também, ele é o único que não tem poderes, e ele usa a própria inteligência, né, algo que é muito humano, né, a sagacidade ali. E no decorrer da série, né, dos filmes, a gente traz uma visão para Tony Stark de herói, da pessoa que vai olhar para os humanos, né, em detrimento das outras coisas. E aí a gente chega ali no meado do arco de todos esses heróis, a gente consegue ver um momento onde Tony Stark começa a inverter um pouco essa ordem, que é no momento do, eh os Vingadores, onde eles começam a destoar sobre o entendimento e tem a guerra civil entre Capitão América e Tony Stark. Basicamente, Tony Stark é a favor de eh, documentar todos os mutantes e a partir daí tem uma, enfim, né, tem uma discussão. E aí o que eu queria trazer dessa história toda é que ele começa a se tornar o vilão da história. Porque as pessoas que antes viam nele como o salvador da pátria, começou a ver que ele, como qualquer ser humano, também tem suas limitações, também tem seus vieses, e é importante a gente ter uma visão de que, quando eu trago aqui sobre vilão, é muito mais uma visão de que a gente coloca as pessoas num pedestal, e aí principalmente pessoas que têm esse papel de liderança, só que a gente esquece que essas pessoas também têm seus defeitos, né, enfim, seus pontos aí a se desenvolver. E aí na vida real, essa frase tem um pouco de aplicação menos dramática, né, menos teatral, mas ela funciona muito bem quando a gente olha para algumas lideranças que a gente observa no mercado. E aí eu consigo trazer para vocês e peço para que vocês imaginem junto comigo, uma figura de um chefe onde ele é um chefe muito bom, ele é solícito e ele é, acima de tudo, avesso aos conflitos. Então, no início ali da construção do time, esse líder foi extremamente necessário, porque ele estava sempre disponível ali, né, para tirar dúvidas em qualquer âmbito. Então, qualquer pessoa que precisasse falar sobre o entendimento desse time, esse líder estava ali disposto a tirar dúvida, marcar um momento para falar, e isso foi incrível. Era um líder que tinha muito forte um senso de responsabilidade para o time, porque além de ser um time que, era um time que estava sendo iniciado, né, ele estava sendo construído, era um time que, na primeira versão dele, teve alguns problemas com o cliente, então isso faz com que a atenção, né, esse líder precise ser mais atencioso, então tá mais próximo do cliente, criar um relacionamento que faça valer a construção de um novo time para tentar, dessa vez sim, entregar um produto de qualidade ali para aquele cliente. Além disso, é importante trazer que esse líder é um líder extremamente competente. Ele realmente consegue abarcar e ter capacidades técnicas e de experiência para adentrar diversas necessidades que o cliente tenha, e isso
traz uma autoridade para essa pessoa ao nível de que o cliente começa a se aproximar dele e o relacionamento fica estreito de uma forma que ah, ele é o principal elo entre o cliente e a empresa, né? E por fim, é importante trazer que essa pessoa dentro desse contexto, era extremamente zeloso pelo time. Quando eu falo sobre zelo com o time, a gente precisa olhar para uma visão de que ele olhava pela necessidade de que, sendo um prestador de serviço, né, estando ali num cliente, trazendo uma oferta de serviço, era importante também olhar para a sustentabilidade do seu próprio time. Times que não são sustentáveis tendem a ter cada vez menos possibilidade de absorver coisas, né? Então, vamos olhar para a sustentabilidade e aí a gente consegue trabalhar com melhor gestão, né, de pessoas e assim sucessivamente. Só que dentro de tudo isso, algo que sempre se mostrava claro era o quanto esse líder também era centralizador. E aí, centralizador aqui não da feitura de coisas, mas nesses pontos que são estratégicos. Ele sempre estava envolvido. Então, se tinha alguma entrega muito específica que precisava ser feita, não era feito por o líder técnico do projeto, era feito por esse líder estratégico do projeto. Se existia a necessidade de construir uma reunião ou construir um material, esse líder trazia para ele a necessidade de levar para dentro de casa e construir ele mesmo esse material, ao invés de colocar na mão de algum outro, né, ali do time para conseguir empoderar. E aí é que a gente começa a observar que um time, que um líder, e aí olhando para um âmbito aqui, que é importante fazer um corte temporal e amplificar um, uma questão, é que hoje, olhando para esse mesmo líder, ele está em um papel muito mais estratégico, né? Uma liderança muito mais estratégica, ele evoluiu de nível, e aí aquilo que era visto como interessante nessa liderança começou a ser gargalo do nosso processo. Então a gente consegue olhar para um líder que é sempre disponível, ele agora precisa estar disponível para todos. Será que existe amplitude de serviço, amplitude de possibilidade de horário até, né, de capacidade para ele estar disponível realmente para todas essas equipes que hoje estão abaixo dele? Um outro ponto é aquele líder que era responsável por aquele time, por entrega de qualidade, hoje olha que cada vez está responsável por muito mais demanda. O que é que acontece? Sendo aquela pessoa que é responsável a ter esse uso extremamente competente e avesso, e é importante trazer essa questão que eu falei lá no início, e avesso aos conflitos, era uma pessoa que não conseguia falar não. Então, é uma pessoa que tende a trazer cada vez mais necessidades, cada vez mais demandas para ela, sem conseguir comunicar se aquelas demandas realmente vão conseguir ser distribuídas de forma sustentável. E aí é importante, até quero dar um parêntese aqui, que é importante trazer que não é que essas demandas não vão ser entregues, mas será que elas vão ser entregues de forma sustentável, como é previsto e, enfim, trazer até a visão de que da forma como ele é pago para entregar. Então a gente vê aquele líder zeloso ali pelo time ter que ter um zelo muito mais amplo, muito mais pelo projeto. Então ele vai olhar para detrimentos que antes não eram possíveis dentro do time que ele estava liderando, mas hoje vão precisar ser porque a visão dele sistêmica, né, como um líder técnico, mostra que o projeto é mais interessante do que o time. E aí talvez seja até uma crítica, mas aquela necessidade de centralizar tudo dificulta hoje o desembarque dessa posição. E eu acho que o pior de tudo é quando a gente vê essa conjuntura sendo mostrada, né? Uma pessoa que, a princípio, empoderou o time, construiu, fez uma estruturação de uma entrega muito boa, hoje está sendo colocado em um papel de vilão, como eu comecei a falar, que nada mais é pelo simples fato de que ele não conseguiu trazer o desembarque da posição que ele trazia anteriormente. O desembarque da posição aqui vem do momento de falar não. Ele já entendendo que era importante esse desembarque, esses pontos que hoje estão centralizados nele já deveriam estar descentralizados em outras pessoas. Então aqui é que a gente traz a reflexão de o quanto esse líder
traz para ele, talvez até de forma inconsciente, uma dependência técnica do time. Por que técnica? Porque ele vai, se ele dita o que é estratégico e ele dita qual é a prioridade, a técnica, né, o que é a forma de abordagem vai vir a partir dessa estratégia. E a dificuldade em comunicação, nessa dificuldade em trazer os pontos que vêm a seguir, que é o grande ponto aí de centralizar e estar responsável por muitas frentes, é que muitas frentes também ficam desassistidas, ou pelo menos não com a assistência que deveriam ter. É aqui também que a gente consegue ver uma grande dependência burocrática desse líder. Então é aqui que a gente vê uma necessidade intensa de, por exemplo, um momento onde precise fazer um atestado médico para alguém do time, precisar passar por essa liderança que já está muito acima dessa necessidade, né, muito acima dessa demanda, ainda precisar validar algo como isso, ou até despesa de viagem, validação de custos logísticos, isso é, entre outras coisas. E por fim, talvez o mais difícil é a dependência do relacionamento com os clientes. Então, foi muito assertiva a construção do relacionamento com os clientes a partir de uma proposta de proximidade, de zelo, de atenção para aquele cliente, mas como que faz uma transição necessária entre essa liderança que hoje está olhando para outros horizontes, né, olhando para um nível um pouco mais alto, para lideranças que ainda vão precisar, de fato, de forma talvez até mais ativa desse relacionamento com o cliente. Então, com esse movimento, a gente vai ver um retrabalho muito grande quando a gente olha para a necessidade de uma reconstrução desse relacionamento estratégico. Claro que hoje pode ser muito mais fácil, porque já existe de uma forma prévia aí, então a gente não sai mais da inércia daquele relacionamento, já sai de um lugar onde temos algumas formas de atuar com aquele cliente, mas ainda assim é uma reconstrução. É uma pessoa nova que não passou por um embarque barra desembarque com esse líder é, anterior, né? Algo que é importante trazer também, né, que é um movimento que é muito forte nessa questão, é um modelo de gestão que ele fica emperrado. E aí aqui, às vezes, até as rotinas, os rituais ainda acontecem. Mas por esse líder não desembarcar, né, e aí eu gosto de falar, de não cortar o cordão umbilical de forma é, efetiva, né, de forma que realmente aconteça, aqui acontece que a gestão sempre vai estar emperrada em alguma necessidade que possa vir dele ou algo que fique na demanda dele que a gente não consiga é, fluir a partir do momento que a comunicação com essa pessoa é complicada. E aí também, além de tudo isso, é importante a gente ter na mente que todo esse processo traz uma tendência em um decaimento na entrada de serviços ou em tudo isso que vem a acontecer a partir de uma necessidade de olhar para essa gestão que está emperrada, né? Então é, a gente vai ter que azeitar essas engrenagens mais uma vez para que isso daí aconteça, né? Que esse processo aconteça da forma fluida como era anteriormente. E acaba que no período dessa retomada aí existe o decaimento, né? A tendência de decaimento da entrega de resultados desse time. E aí é que eu gosto de trazer a grande visão, né? No começo eu falei que é importante um herói morrer como herói, porque também é possível existir um momento onde ele vire vilão se ele viveu bastante. E aqui é o que a gente traz, né? O herói se tornando vilão a partir do momento onde a comunicação ineficiente, a centralização traz com que a gente tenha uma demora de responder a um cliente, uma demora de responder ao time, respostas cada vez mais vagas e apontando que realmente esse desembarque já deveria ter acontecido. E é aqui que a gente chega no momento onde nenhum time quer chegar, no momento onde a gente precisa, de forma ativa, cortar esse cordão umbilical e que isso pode, de alguma forma, ter problemas em algum desses pontos que foi trazido, né? Relacionamento com o cliente, estrutura do processo, como a gestão acontece, a governança. Então, o que é importante a gente ter na cabeça é que líderes precisam ter uma comunicação efetiva. Todo esse papo aqui é para falar que você liderança, você liderado, precisa entender que a comunicação é um dos principais
pilares da construção estratégica. E é aqui que eu quero deixar meu ponto. Se comuniquem, tragam a visão. O grande ponto que eu falo bastante sobre um sistema voltado para resultado nada mais é do que um sistema que comunique quais são as prioridades, os focos, as necessidades daquela empresa ou daquela organização. Então, o próprio planejamento estratégico sendo uma peça de comunicação e talvez a principal peça de comunicação de alinhamento da empresa, traz essa visão e a gente não pode deixar que uma liderança impeça dessa comunicação fluir da melhor forma. Lembrando que muitas vezes esse próprio vilão aí pode até ter um arco de redenção e se tornar herói no futuro, mas que também demora e existe uma energia, um investimento aí a ser colocado que talvez não seja possível nesse momento. Esse vídeo foi uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal. Mas se vocês gostaram, curtem, compartilhem e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.